O Salmo 150 nos diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse salmo é o último salmo, é o último dos salmos, e ele é um salmo todinho dedicado à questão da adoração, do louvor a Deus. E nesse salmo, o salmista ele descreve vários instrumentos com os quais a gente adora a Deus. Ele cita aqui o saltério, que é um instrumento que eles usavam para ler, que era o próprio livro dos Salmos, não é? Que eles utilizavam para ler aquilo que cantavam, as suas trombetas, a harpa, os adufes, as danças, os instrumentos de cordas, as flautas, os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes. O que são os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes? É aquilo que a gente vê aqui atrás, pessoal. Não dessa forma, mas de uma outra maneira, como era muito antigamente. Esses símbolos retumbantes eram instrumentos de fato, que retumbavam, eram caixas, não é? Armações de madeira com peles de animais, nas quais as pessoas batiam, fazendo ritmos e sons. E outros símbolos sonoros, no caso aqui, que possuem um outro nome em outras situações, eu não me lembro qual agora, eu tentei aqui achar, mas não me lembro qual, onde eles utilizavam de fato pedaços de metal, pedaços de bronze, estruturas de metal, para poderem com elas também produzirem sons, e então realizarem as suas músicas. Então, instrumentos que hoje compõem aquilo que se chama de bateria, aquilo que se chama hoje de violão, aquilo que se chama hoje de, enfim, instrumento de cordas, como o piano, por exemplo, que é um instrumento de cordas também, as cordas estão escondidas lá dentro, e instrumentos que possuíam uma outra forma naquele tempo, mas que eram utilizadas na adoração do Senhor, de modo que a gente sempre vê na Bíblia a música sendo usada como adoração ao Senhor. Mas a grande questão é, a música sempre foi usada somente para adorar ao Senhor? Ou a gente consegue perceber também na Bíblia a música, a poesia, a pintura e outras expressões artísticas sendo usadas fora do ambiente cristão? Como é que a gente se relaciona com a arte de uma maneira geral fora da igreja? E é isso que eu gostaria de meditar um pouquinho hoje à noite com vocês. Eu gostaria de permanecer no ponto música e adoração, e gostaria de trabalhar um pouquinho sobre os limites entre a igreja e o mundo. Será que existe mesmo uma diferença entre a igreja e o mundo? Antes da gente entrar no ponto, muitos temos ouvido acerca dessa tensão que há. Eu estou aqui hoje à noite na igreja, estou cantando a Deus, estou orando, estou ouvindo uma pregação agora. Pronto, eu estou num ambiente religioso. Eu não sou crente, mas eu estou aqui numa igreja evangélica, ou não, eu sou crente. Ou eu estou conhecendo, eu sou simpatizante, eu não sei. Mas de repente você pode chegar a esse tipo de pensamento. Eu estou aqui, e aqui eu sou alguém que estou num ambiente religioso. Daqui a pouco eu saio daqui, e eu não estou mais num ambiente religioso. E quando não eu estiver, pronto, eu estou no mundo. Eu estou numa esfera secular, no mundo secular, no mundo desse século, onde as coisas não são religiosas. E o que a gente vê muito hoje, gente, é essa separação entre o secular e o religioso. Entre as coisas evangélicas, que hoje em dia todo mundo chama de gospel, né? Gospel, sei lá, e aquilo que é do mundo, né? Será que existe de fato uma separação entre as coisas do mundo e as coisas que são do outro mundo, né? Que às vezes parece que a gente não é desse mundo. De fato a gente não é desse mundo. Mas Deus quis nos deixar inseridos nele, para fazermos diferença nele, para transformarmos, usando uma palavrinha bíblica aqui, para redimirmos
esse mundo. Mas para a gente poder fazer diferença nesse mundo, a gente tem que quebrar as barreiras que nos separam desse mundo e irmos lá, não para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciarmos. Não para recebermos a diferença e deixarmos que o mundo mude a nossa vida para que sejamos como o mundo, porque isso é um desastre. Mas para que Deus use a nossa vida, para que a nossa vida seja um sinal do reino de Deus lá fora. E as pessoas vejam então a diferença. E esse mundo hoje em dia, que muitas vezes a gente acha que não é o nosso, é rico também em música e em musicalidade. É rico em expressões artísticas, de danças, em expressões onde se utilizam trombetas, harpas, instrumentos de cordas, flautas, símbolos, sejam sonoros, retumbantes. Há muitas expressões aí fora. Será que há uma separação? Como é que Deus espera que eu e você lidemos com essa tensão? Eu quero introduzir aqui, explicando para vocês que essa tensão que hoje existe na cabeça de muita gente, e um dia existiu na minha, se ainda existe na sua, eu quero dizer para você que eu entendo essa tensão. Talvez você vai ouvir coisas hoje à noite aqui, na Bíblia, que você nunca ouviu, talvez você até viu, talvez você não prestou atenção, mas eu quero mostrar para você hoje à noite aqui, que de fato não há uma separação, que de fato o que existe é você. E Deus espera que diante de você estejam, como o nosso assunto é música e adoração, que diante de você esteja a realidade de que há expressões musicais cristãs e não cristãs. Como é que você se relaciona com elas? Porque de fato não há uma música cristã ou não cristã. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Não há um poema cristão ou não cristão. Não há um ritmo cristão ou não cristão. Embora pareça que o forró é um ritmo cristão, porque a maioria das bandas evangélicas é tudo forró, vocês já perceberam? A maioria é tudo forrozão. Às vezes a gente pensa que é. Às vezes a gente pensa que há uma separação, mas de fato não há uma nota ou um ritmo consagrado. E há muita gente que faz isso, que consagra um violão, que consagra um piano, que unge uma bateria, que consagra um baixo, que consagra uma televisão e um data show para serem usados. Agora, o meu ponto aqui, que eu quero tentar explicar ao longo dessa pregação, é que de fato, biblicamente falando, não existe violão consagrado, não existe piano consagrado, existe um pianista consagrado, existe um violonista, um baterista consagrados, existem músicos consagrados. A música em si, ela é apenas um instrumento, um veículo de comunicação, uma expressão artística e que veicula uma informação artística, cultural, para quem a entende. E de repente, se você não entende daquela cultura musical, talvez você fique boiando enquanto você escuta. Mas ela é um veículo, e a coisa mais importante que a gente precisa entender é que o que Deus espera é que os músicos sejam consagrados, e não as músicas. Porque você pode até consagrar uma música e colocar isso na boca de um músico famoso dos nossos dias que cantam músicas que todo mundo está cantando no carnaval. Mas isso não tornará a vida daquele cara alguém consagrado. Porque não adianta cantar Jesus, eu te amo, aleluia, 3 vezes. Não adianta cantar glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Não adianta cantar minha esperança está em ti o tempo todo, se o teu coração, de fato, não for um novo coração. De fato, o que Deus espera não são coisas, mas vidas consagradas. Por isso que a gente não unge violão, e não consagra piano, e não consagra um data show, um laptop, ou um púlpito, porque a gente sabe que isso daqui foi só uma árvore que um dia foi cortada e montada para ser um apoio para a minha Bíblia, para o meu laptop, para a minha chave, para alguns papéis que estão aqui em cima. Só isso. Se a pessoa que está atrás desse móvel não for consagrada, esse lugar jamais poderá ser tido como um lugar consagrado. Deus não consagra coisas, Deus consagra pessoas.
Interessante que no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, Deus ordena que certos instrumentos, certas coisas fossem consagradas, mas aqueles instrumentos, eles simbolizavam Jesus Cristo que viria. Quando Jesus Cristo vem, ele acaba com toda aquela simbologia, porque tudo aquilo era sombra, e ele é a perfeição. Tudo aquilo era um tipo, ele é a realidade. Por isso que nós não cumprimos e realizamos mais uma série de leis do Antigo Testamento, como matar animais, como matar cordeiros, porque o Cordeiro de Deus já veio, e tudo aquilo que era sombra, agora nós vemos em Cristo a perfeição. E aí, quando é que surgiu essa confusão? Essa confusão surgiu há um tempo atrás, há uns 100 anos atrás aproximadamente, quando um movimento lá nos Estados Unidos, que surgiu no meio de batistas e alguns presbiterianos, e alguns outros tradicionais, alguns movimentos históricos mais tradicionais, chamado de um movimento fundamentalista cristão. E esse movimento que abarca uma série de denominações, mas que tem muitos batistas dentro dele. Eles começaram a criar regras de consagração, e regras, e métodos, e formas, e usos e costumes para aqueles que quisessem ser povo de Deus. E eles começaram a dizer não para um monte de coisa. E esse pessoal veio para cá, para o Brasil, e eles foram quem instruíram e evangelizaram o Brasil. E é por isso que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil tem essa mentalidade. Porque lá eles começaram a dizer coisas do tipo, há instrumentos que são consagrados, há instrumentos que não são. Por isso, em muitas igrejas ainda hoje, você entra e o pastor vai dizer, olha, o instrumento bateria não é um instrumento de Deus, porque é um instrumento do diabo. Porque há essa compreensão de que eles podem ir além da Bíblia. Fecha a Bíblia, fecha tudo. Vamos agora dizer o que pode e o que não pode. A roupa agora vai ser essa. A bebida vai ser só aquela. A comida, o lugar, a festa, só pode ir nessa, não pode ir naquela. Música, só essa e aquela. Aquela outra não. Aonde que está isso na Bíblia? Não, não pode. Mas por que não pode? Porque a igreja, é a regra da igreja. A igreja definiu. E essas pessoas, desses movimentos de mais de 100 anos atrás, começaram a criar esse tipo de regras. De pode e não pode, de começar a proibir coisas que Deus não proíbe. E a dizer não para uma série de coisas. E isso tem influenciado até hoje os cristãos. E hoje, quando nós lidamos com essa questão, nós temos uma certa dificuldade, por exemplo, de entender que é possível eu ouvir uma música que não é cristã e eu não estar cometendo nenhum pecado. Nenhum pecado. Eu encontro tanta gente com essa luta, mas tanta gente, que às vezes escuta no seu carro ou na sua casa, assiste DVDs de bandas cristãs que só ensinam coisa errada. Eu vou citar algumas hoje à noite aqui, sem citar nome, sem citar banda, sem citar nada. Só vou usar frases. Tá? Se você souber de quem é, azar o teu. Se você não souber, você vai ficar sem saber, porque eu não vou falar. Mas é interessante que às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa santa, porque tem um DVD gospel na minha televisão. Ou que a gente está fazendo uma coisa que Deus gosta, porque eu estou ouvindo um CD gospel no meu rádio. Mas será que as letras, as músicas dessas pessoas, de fato, são a Bíblia cantada? Ou será que elas são coisas que os caras lá imaginavam quando estavam compondo a música e de repente gravaram e por serem uma mega banda super famosa e você de repente comprou o CD e está cantando aquilo que não é bíblico, mas você canta porque fala Jesus. A gente vai entender um pouquinho que a gente deve fazer uma separação grande entre aquilo que é e aquilo que não é, e que o mais importante de tudo é a gente procurar sondar as verdades de Deus, que nós podemos encontrar dentro do povo, e não se enganem, fora do povo de Deus também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a graça comum. Quantos aqui já ouviram falar sobre a doutrina da graça comum? Levanta a mão. Ok. Pouca gente. De fato, é uma doutrina muito pouco estudada. E, de fato, hoje em dia, o que mais falta é estudo de doutrina nas igrejas. Por isso, tanto desfio da palavra de Deus. O que é a graça comum? A graça comum é o entendimento bíblico de que Deus dá dons e talentos, inclusive para pessoas que não são cristãs. Então, respira fundo, senta aí. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, você vai ver isso hoje à noite em vários lugares da Bíblia. Eu vou repetir. É a compreensão
bíblica, e isso todos os teólogos de todas as linhas compreendem e aceitam isso daqui. Isso não é uma coisa só de uma linha ou de outra linha, de uma igreja ou de outra igreja. Todo mundo que estuda a Bíblia enxerga isso daqui na Bíblia. Talvez você nunca tenha estudado isso, mas é a compreensão de que Deus, Ele derrama dons, boa dádiva, talentos para pessoas. Na verdade, Ele é o criador de toda coisa boa. Ele é aquele que cria toda a expressão bela, artística, ou seja na música, seja na pintura, seja na poesia, seja na literatura, seja numa arte cênica, seja na oratória, seja da maneira como for, seja pintando um guardanapo, tecendo um tapete. Deus é quem confere talentos às pessoas. Você vai ver isso na Bíblia daqui a pouco também. E a graça comum compreende que Deus faz isso não só para quem é cristão, mas Deus também faz isso com gente que nem cristão é. Bom, há um texto na Bíblia que é o texto de Êxodo 31, de 1 a 5. Eu gostaria de começar com ele. Ele está aqui na projeção. E ele diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Meus irmãos, eu comecei com o Salmo 150. E o meu objetivo hoje à noite, como eu disse no domingo retrasado e passado também, não é fazer uma exposição de textos específicos, mas fazer um estudo com a igreja, como eu tenho feito em todos os fevereiros, pelo menos enquanto eu tenho sido pastor aqui dessa igreja, de estudar alguns assuntos que eu percebo que gera dúvida ainda no meio dessa igreja que Deus tem chamado para pastorear. E esse é um ponto que eu tenho visto que gera dúvidas, por isso eu o trouxe hoje à noite. Eu comecei com aquele salmo, porque aquele salmo é um salmo que apresenta a música sendo inserida na adoração. E esse é o último ponto da pregação, mas eu quero agora pensar um pouquinho na música fora desse ambiente de adoração. E é interessante que nesse texto, o que nós percebemos é que Deus confere habilidade. Deus confere inteligência, conhecimento, em toda a arte, em todo o artifício, para que aquele homem que está, aquele rapaz que está no começo do salmo, o tal de Bezalel, ele saiba como elaborar desenhos, engenharia, arquitetura, enfim, design de alguma coisa, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, um ourives, ou um artista de fato, plástico, alguém que soubesse trabalhar com materiais brutos e torná-los em algo belo aos olhos. E esse rapaz iria ser usado para preparar coisas que seriam colocadas depois no templo, e seriam admiradas, enfim, teriam as suas funções lá. Mas é Deus quem dá essa capacidade desse rapaz trabalhar em madeira e em toda sorte de lavores. Há um teólogo na história da igreja, um grande professor de Bíblia do século XVI, que ele disse o seguinte: todas as artes emanam dele, de Deus, e portanto devem ser reconhecidas como invenções divinas. Portanto, devemos concluir que qualquer habilidade possuída por qualquer pessoa emana de uma única fonte e é conferida por Deus. É isso que a Bíblia ensina. Aí talvez você tenha ouvido o seguinte no teu passado, como eu ouvi, talvez você nunca tenha ouvido, espero que não, mas eu ouvi, de que de fato é o diabo que dá dons para as pessoas. Alguém já ouviu isso? Que o diabo dá dom? Aí, tá vendo? Não fui só eu. Não, porque tá vendo aquele dom lá? O cara entregou a alma dele para o diabo deu um dom para ele. E aí a gente ouve isso na igreja. Mas a grande perguntinha que ninguém faz é: onde está isso na Bíblia? Alguém tem resposta? Não há um verso sequer em toda a palavra de Deus que nos ensine, ou que nos informe, ou que nos deixe parar para pensar de que o diabo dá dom para alguém. Não tem isso. De onde surgiu isso, eu não sei, não quero saber. Mas eu sei é que muita gente ensina isso hoje. Mas essa não foi a compreensão
bíblica sobre dons e talentos que tem estado em toda a história da igreja. E professores de Bíblia desde o início do cristianismo, pastores como esse homem aqui, o João Calvino, um pastor na cidade de Genebra, na Suíça, no século XVI. E assim até hoje, todos os homens que têm procurado estudar a Bíblia a sério e explicá-la de uma maneira honesta, têm chegado a essa compreensão. Há um outro texto na Bíblia, esse eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler todos juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Talvez você diga assim, não, mas o dom vem de Deus, o talento é natural. Alguém já ouviu isso também? Ok, tem um ou outro que já ouviu essas coisas também. Aí a grande perguntinha que deveríamos fazer e não fazemos, qual é? Onde está isso na Bíblia? Que o dom vem de Deus e o talento é natural. Alguém sabe onde está isso na Bíblia? Porque a gente bate no peito e fala, não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas quando você é colocado diante de certas perguntas, você não sabe o que falar. Ou você sabe até o que responder, mas você não sabe mostrar na Bíblia que a tua regra de fé e prática é aquilo em que você acredita, é aquilo que te ensina, é aquilo que te dá paz. E aí você não sabe o que dizer. Por quê? Porque de fato isso não está na Bíblia. E de fato não há diferença entre dom e talento. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber que toda a capacidade artística que Deus dá a alguém, seja uma capacidade de mexer com madeira, seja a capacidade de tocar um instrumento, seja a capacidade de fazer um desenho, todos esses talentos, essas habilidades, elas são dadas por Deus, elas não são naturais, de uma mente, de um coração humanos, caídos, corrompidos e destruídos pelo pecado. Em nós não há nada de bom, irmãos. Em nós não há nada de naturalmente bom, pelo contrário. Se alguma coisa somos capazes de fazer, seja falar, seja tocar, seja cuidar de carros, seja consertar motos, seja consertar corpos na medicina, seja aconselhar, seja cuidar de animais, ou de gado, de abelha, ou de cachorros, seja a habilidade que for que Deus te deu. Entenda, isso foi algo que pela graça de Deus, Ele te deu a capacidade de aprender, de ter facilidade para fazer. Deus está por trás de toda a capacidade. Há um outro homem, chamado Hans Huckmacher. Ele disse o seguinte, ele foi um homem de Deus do século passado. Opa, ele foi embora rapidinho, né? E ele disse o seguinte sobre esse assunto. Quando Deus criou as artes, deu a elas um lugar no mundo, ao qual chamou de bom. Isso daqui, meus irmãos, é Gênesis capítulo 1. A arte existe porque Deus quis que existisse, e ela tem função e significado próprios. Deus criou todas as coisas, o diabo não criou nada, pelo contrário, ele destrói. Eu vou mostrar um exemplo da destruição do diabo agora. Aliás, daqui a pouquinho, rapidinho. Mas Deus cria, e o diabo vai e perverte, e mancha, e suja. Mas isso não elimina o fato de que Deus está por trás de toda a criação. Quando Ele cria, por exemplo, os céus e a terra, a luz, a primeira coisa que Ele criou, disse Deus, haja luz e houve luz. E Ele viu que a luz era boa. Sabe qual é a palavra em hebraico que está ali? É a palavra que deveria ser traduzida por bela, porque essa é a palavra original. A palavra boa é uma palavra que está relacionada com beleza. Depois diz, Ele criou os astros, as estrelas, um astro maior para governar o dia, um astro maior para governar a noite, o sol e a lua, cria as plantas, cria as vegetações, cria a porção seca, cria os mares, depois faz separação entre a parte seca e as águas, coloca água no céu e coloca água na terra. E aí ele vai dizendo, depois cria animais para viver dentro da água, cria animais para voar no céu, cria animais para percorrer as sendas da terra, e aí por fim ele cria a gente. E aí tudo que ele havia criado, ele diz, é bom, eis que era bom, eis que era belo, eis que era bonito, eis que a aparência era agradável. E é só a gente sair e caminhar diante da natureza. É só a gente passar
pelo mar, passear pelo mar. É só a gente ter a oportunidade de, numa noite estrelada, deitar num lugar totalmente sem iluminação elétrica e começar a olhar aquelas estrelas. A gente vai ver uma expressão da beleza de um grande artista, que foi capaz de criar tudo com beleza, arte, e chamou tudo isso de bom. E aí depois ele cria pessoas, e ele coloca nessas pessoas a capacidade delas criarem também. E elas começam a criar coisas, e as pessoas começam a olhar umas para as outras e achar bonito aquilo que um faz. Como aquele canta bonito, como aquele toca bem, como aquele faz isso bem. Nossa, olha, se não fosse você ter essa sabedoria para consertar a minha moto, eu não saberia sair do lugar, ou o meu carro. Obrigado porque você estudou, e você tem esse talento de cuidar com corpos, com doenças, ou de cuidar de crianças, ou de ensinar, ou enfim, de construir casas. Deus tem dado capacidade aos homens para que eles criem. E o que Deus mais quis é que estes homens dessem a Deus a gratidão e a glória por esse dom e talento que deu a cada um de nós, para que pudéssemos criar coisas, abençoar pessoas com aquilo que Ele tem nos dado, como arte, como habilidade, como talento. Mas o que mais a gente vê hoje é pessoas usando esses talentos e capacidades que Deus nos deu para o nosso próprio bem-estar e para a nossa própria glória. Então há uma corrupção nessa questão das artes, das coisas que Deus criou. Um artista não é só um cara que toca, que canta ou que encena num teatro. Um artista é todo aquele que tem conhecimento de alguma arte. Isso é muito comum nos países de língua inglesa. Por exemplo, quando você faz um bacharel em teologia, como o Diego e o Murilo estão fazendo, você não recebe no final do curso um diploma de bacharel em teologia. Você recebe um diploma de bacharel em artes. Ou você vai fazer direito, ou você vai fazer arquitetura, por exemplo, na Universidade de Princeton ou de Harvard nos Estados Unidos, ou Oxford na Inglaterra. Você receberá no seu bacharelado um diploma de bacharel em artes. E aí vai vir embaixo com concentração em direito, com concentração em arquitetura, com concentração em teologia, porque cada uma dessas coisas são consideradas artes. Artes da faculdade mental dos seres humanos. A capacidade que alguém tem de dominar a arte do direito, de dominar a arte da arquitetura, de dominar a arte da engenharia, de dominar a arte do ensino. Mas são artes. E todas as pessoas que assim estudam e conhecem essas artes são artistas. Embora hoje em dia artista é o Michel Teló, né? Eu não ia falar, me perdoe, esquece isso, apaga o que eu falei. Mas vamos continuar. Graça comum. Tais homens deveriam dar a glória a Deus, mas não dão. Essa é uma das funções na criação da arte. Tais homens deveriam dar glória a Deus. Que homens? Que homens? O Teló não. Aquilo não. Depois eu vou dizer por quê. Mas pessoas que de fato têm a capacidade de criarem coisas artisticamente belas. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, eu vou citar um nome. Whitney Houston, faleceu semana passada. Enfim, não sei, o pessoal mais velho aí, como eu, talvez conheceu nos seus idos anos de mocidade, quando ela fez grande sucesso nos Estados Unidos, e talvez você não era crente, como também eu não era, a gente ouvia de vez em quando as musiquinhas dela, e achava bonitinho, porque ela tem uma voz linda demais. Não tem? Linda demais, perfeita, brilhante. E aquela menina, ela nasceu no meio de uma família evangélica, se eu não me engano, batista também nos Estados Unidos, e ela cresceu na igreja, cantando em coral de igreja batista, na cidade. Esses dias tinha uma irmã da igreja que foi naquela cidade lá, Newark, né? Tem uma irmã da igreja que esses dias atrás passou, na verdade, um tempão lá, a Laura, nessa cidade, que é a cidade dessa cantora. E ela, depois de um tempo, ela decidiu sair da igreja e fazer a sua carreira. Até eu não tenho nenhum problema nenhum com isso, ela trabalhar com aquilo e conseguir ganhar dinheiro com aquela capacidade que Deus deu a ela. Assim como os engenheiros não ficam só construindo igreja, o direito não fica só advogando quem é crente, assim como o pintor não fica só pintando casa de pastor, ele trabalha para todo mundo. Inclusive, esses músicos trabalham com aquele talento que eles têm para ganhar o seu dinheiro. E, obviamente, eles fazem de uma maneira digna, de uma maneira honrada, e não cantando aquilo que eu já citei agora há pouco. Mas o ponto é que essa jovem,
que recebeu um talento maravilhoso da parte de Deus, em um dado momento da sua vida, ela permitiu que o seu coração fosse tomado pela sede de uma glória pessoal. E ela para em um determinado momento de sua vida de cantar para a glória daquele que a criou. E ela passa a cantar não só para a glória dele, mas para a sua própria glória, e aí Deus não divide a sua glória com o outro. Eu estou usando um exemplo apenas. Ela poderia muito bem ter cantado fora da igreja. Ela poderia ter trabalhado, ela poderia ter cantado aquelas músicas belas sobre família, sobre amor. Eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, eu vou dizer isso no final da pregação, por quê? Mas a partir do momento em que ela começa a se vender para as coisas desse mundo, e a se contaminar com as coisas desse mundo, e a acreditar que as drogas desse mundo é que poderiam conferir a ela o alívio, a paz que ela precisava ter para viver e para enfrentar as tribulações, ela abandonou a certeza de que Deus, o Deus da Bíblia, é quem poderia continuar sustentando e transformando e guardando a vida dela. Mas enfim, ela se perdeu. E durante um bom tempo de sua vida, ela cantou apenas de um modo para a sua própria glória, para a sua própria riqueza, para a sua própria fama, tendo uma vida totalmente distante do Evangelho, totalmente distante de Deus, totalmente distante, inclusive, de uma vida moral, dentro do mundo mesmo, inclusive dentro do mundo, sendo uma pessoa imoral. E isso tudo reflete alguém que, ao invés de dar a glória a Deus, não dá. E isso a gente pode fazer em qualquer área da nossa vida, como engenharia, direito, inclusive teologia. Você ter a capacidade de dominar aquela arte, a arte da teologia, mas usar aquilo para a sua própria glória, para o seu próprio enriquecimento, para o seu próprio conhecimento, envaidecimento, e não fazer aquilo de um jeito que Deus se agrade. Isso não impede de ver a beleza da criação de Deus derramada na vida dessas pessoas. Eu citei o caso da Whitney, eu poderia citar o caso de outros artistas aqui, que nunca pisaram o pé dentro de uma igreja. Mas isso não nos impede de ver que, de fato, há uma beleza naquela capacidade. Há uns jovens de Rio Claro, que eles tocam violino, eu não sei se é um quarteto ou um dueto, mas que são brilhantes e que são impressionantes na beleza daquilo que fazem com os seus violinos. Eles já vieram aqui em Araraquara, eles rodam o Brasil todo. Eu não me lembro do nome desse grupo. São 2 ou 4 violinos. E eles não são cristãos. Mas a beleza naquilo, e sabe quem criou aquilo? Não foi o diabo, para a tristeza de muito crente. Quem criou a beleza por trás daquilo e tem dado talento àqueles jovens é Deus. Agora, se eles não estão dando glória a Deus, o problema é deles. Se a Whitney não deu, o problema é dela. Se a Amy Winehouse não deu enquanto viveu, o problema foi dela. Mas isso não tira dela a beleza da voz brilhante que aquela drogada e, enfim, quase prostituta tinha enquanto vivia. Aquela mulher totalmente profana. Mas isso não elimina o fato de que havia um talento, havia um dom, havia uma boa dádiva, havia algo de belo que foi dado a ela. Porque nela, como em mim, como em vocês, não há nada de belo. Mas Deus, pela sua palavra, nós lemos isso em Tiago 1,12, agora há pouco, é quem confere toda a boa dádiva e todo dom que nós olhamos e fala, isso é perfeito. Isso é um dom que veio de Deus, e de fato é, meu irmão. E quando você olha para aquilo, você não pode olhar para aquilo querendo admirar a pessoa. Nossa, a Whitney é 100%, aquele é 100%, os garotos de Rio Claro, ou aquela orquestra sinfônica, ou a Jazz Sinfônica de São Paulo, é linda, é perfeita, como eu os admiro. Ou como eu gosto daquela banda, ou daquele cantor, ou daquela musicista, ou daquele instrumentista, ou daquele artista, ou daquele isso, ou daquele aquilo. Você não pode, quando você olha para essas pessoas, findar na sua admiração na pessoa, mas você tem que ir além, e se lembrar de que se ela tem a capacidade de fazer o que faz, é porque há alguém que criou aquilo, e que colocou nela ou nele a capacidade de fazerem o que fazem. Então a glória não vai ficar na Whitney Houston, a glória vai para Deus.
E então o objetivo pelo qual a arte foi criada, encontra o seu objetivo final, o seu propósito, que é nós darmos a Deus a glória pela beleza das coisas que Ele criou. Assim, quando eu olho para as estrelas, assim, quando eu olho para a natureza, assim como eu olho para o rio, ou para a beleza das coisas, assim como quando eu olho para vocês, para ser aquele cara bem, né? Eu vejo a beleza da criação de Deus. E eu vejo que Deus é perfeito naquilo que Ele cria. E eu vejo que há um toque da mão de Deus dando inteligência a cada um de vocês. Porque foi Deus quem colocou em cada um de nós a capacidade de sentar, ouvir, entender, digerir, discordar, concordar. É Deus quem nos confere tudo. Tudo que é bom vem dEle. E aquilo que é ruim vem de nós. Esquece do diabo. Esquece, o que ele quer é tentar atrapalhar tudo, é sujar tudo, é perverter tudo. Então, nós podemos admirar o dom que essas pessoas têm e darmos a glória a Deus por tal dom. Eu tenho feito isso, desde que eu entendi isso, muito. Às vezes trabalhando aqui na igreja, às vezes ouvindo no meu carro, às vezes na televisão, ou às vezes indo a uma ou outra exposição, festival, ou enfim. Porque por trás daquela apresentação, eu vejo alguém que é maior e que é mais belo, e que é o supremo Criador e Artífice. E dele eu aprendo, não para glorificar quem está no palco, mas para glorificar quem está no trono. Não há um verso em toda a Bíblia que nos proíba de ter contato com a arte, de ter contato com os talentos e dons que Deus tem dado aos homens. Que te diga, você não pode ir a uma exposição de pinturas, de quadros, porque aquilo é coisa do diabo. Não há isso na Bíblia. Então se desprenda dessa escravidão se ela de alguma maneira te amarra. Não há um texto na Bíblia que diz, você não pode ir para um teatro para assistir uma peça de teatro com a tua família, com as tuas crianças. Não há nada que te impeça. É lógico que você tem que ter bom senso. Você não vai para assistir uma peça de teatro que vai ter uma mulher fazendo coisas com um homem que você não quer que os teus filhos e nem que você mesmo veja. Então eu estou dizendo de boa arte, de coisas que são feitas com decência e ordem e beleza estética de fato. Assim como Deus um dia criou, não há um verso na Bíblia que nos proíba. Nenhum dom vem do diabo. Todos os dons foram criados por Deus, e Ele é o supremo artífice. Esse é o primeiro ponto da minha palavra. O segundo ponto da minha palavra é sobre o lugar das artes na nossa vida, no nosso dia a dia. Como eu já disse no início, muitos temos ouvido e temos aprendido que há um mundo secular, as músicas do mundo, que às vezes as pessoas falam as coisas secular. Eu não gosto da coisa secular, eu gosto das coisas... Aí tem gente que brinca, né? Se você não gosta da coisa do mundo, você gosta de que mundo? De Marte? De Vênus? Júpiter? Aonde? Plutão? Mercúrio? De que mundo você é? Não, eu sou do mundo de Deus. Mas onde é que fica esse mundo? Não é nesse mundo aqui? Jesus, ele disse o seguinte, uma das últimas orações dele, Pai, eu não peço que os tires do... Vocês lembram? Pai, eu não peço que lhes tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não quis tirar a gente do mundo. Ele nos colocou nesse mundo de propósito. E Ele veio para o mundo, para fazer diferença no mundo. E essa herança ruim dos fundamentalistas, de separar a gente do mundo, tem impedido a igreja de fazer diferença lá. E aí sabe o que a igreja tem inventado? Porque uma vez que esse movimento, no meio dos evangélicos, surgiu, coisas do mundo lá, dos crentes aqui, a gente não pode participar, por exemplo, no Sesc de um festival, tem que ficar só nas coisas daqui. Sabe o que acontece? A gente não está mais lá fazendo diferença. A gente não está mais ali amando, conhecendo pessoas, que a gente poderá visitar na casa delas, para lá na casa delas orar por elas, e mostrar um caminho que pode mudar a história da vida delas, porque a gente acha que a gente tem que ficar no nosso mundo, a gente não pode se misturar, porque a gente não se mistura. E aí o que a gente faz? Para livrar a nossa consciência, a gente cria conferência de evangelismo, cruzada evangelismo, já ouviu falar isso? Isso nasceu com os fundamentalistas. Vamos fazer uma cruzada de evangelização, vamos chamar um evangelista, vamos chamar uma mega banda gospel, e aí a gente vai sair entregando folheto na cidade inteira, chamando para
para aquela coisa. E aí as pessoas vêm, e aí o cara fala lá de cima, e aí ali está a evangelização. Sabe, a igreja de um lado, colocando na mão de um soldado só, a responsabilidade de, abre aspas, ganhar almas, fecha aspas, sozinho. Porque a gente acha que não pode se misturar. E aí o que a gente vê é um monte de gente daqui de dentro da igreja, falando, por que eu não posso? Não, eu vou sim, eu vou lá. E aí ao invés de ir para ser lá luz, para ser lá sal, para ser lá um missionário, ele acaba indo lá para se tornar um daqueles de lá. Porque ele não aprendeu na Bíblia, de que ele poderia estar ali, mas para brilhar. E de que ele nunca encontraria ali o prazer que ele encontra aqui. Mas que a alegria que ele encontra aqui, ele deve levar para lá. Porque é lá que a luz brilha, é nas trevas. É lá que o sal tem a sua função também. Esqueça isso, se você um dia aprendeu. Absolutamente. Eu vou mostrar para vocês agora algumas frases. E eu gostaria que vocês me dissessem qual dessas frases revela uma verdade bíblica. Eu vou mostrar várias frases. A gente vai ler. E eu gostaria que vocês me dissessem qual delas, não são nenhuma delas é um versículo bíblico, tá? Nenhuma é versículo bíblico, mas são frases cantadas, dentro e fora da igreja. Mas eu quero que vocês me digam qual delas, de fato, reflete uma verdade da Bíblia, embora nenhuma delas seja um versículo ou coisa assim. A primeira frase é essa daqui. Não sei se vocês já ouviram essa música, não quero saber. Segura o anjo, agarra o anjo, não deixa o anjo fugir. Já ouviram essa música? Segura o anjo, agarra o anjo, não deixa o anjo fugir. Difícil não rir, mas vou segurar, vou me conter aqui. Porque tem gente que canta essa música e acha isso o máximo gospel, o máximo evangélico, o máximo de Deus. Não, mas tudo bem, vamos continuar. Uma outra frase. Deu uma polêmica isso essa semana no meu Facebook, né? Mas tudo bem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Outra frase. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. E a última. Ai, se eu te pego, ai, ai. Vou beber uma água aqui. Vão olhando e vão pensando, por favor. Qual destas frases revela uma verdade bíblica? Eu acredito que é essa daqui. Eu consigo achar essa não é uma frase da Bíblia, mas eu consigo achar um monte de trechos da Bíblia, de Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, de Deus e Moisés, por meio de Moisés lá em Deuteronômio, em Êxodo, que refletem exatamente essa verdade aqui. E, infelizmente, a gente tem essa frase aqui, e essa frase aqui, que são as duas únicas que são de música evangélica. Se você não sabia, eu espero que você se espante, mas o fato é que essa em vermelho não é de uma música evangélica. Mas essas duas em verdes são: segura o anjo, agarra o anjo, não deixa o anjo fugir, restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero. Enfim, o que eu acho que vocês devem fazer é o seguinte. Eliminar essas coisas da vida de vocês, porque de fato, gente, não há nada de bom em nada disso. Mas o que existe, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu gostaria de enfatizar isso. O que existe quando a gente vê frases como essas, não é graça comum. Eu estive refletindo um pouco sobre isso hoje à tarde, na hora que eu estava descansando, antes de vir para a igreja, né? Eu estava orando, pedindo a Deus que me ajudasse a entender um pouco mais de tudo isso, e que eu queria digerir tudo isso muito bem, tudo que eu já venho estudado há alguns anos dentro desse assunto. E uma coisa que veio na minha cabeça, principalmente quando eu me lembrei dessa última frase aqui, é que, de fato, isso não é um sinal da graça comum, do talento que Deus tem dado. Isso é um sinal da desgraça comum. Da desgraça. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus cria e chama de bom, o diabo vem e descria.
Ele vem e perverte, ele vem e deturpa. Deus criou a família. Ele criou homem e mulher e os fez uma só carne. O diabo vem e perverte isso e transforma naquilo que vocês já sabem. Deus cria o sexo e dá um lugar bom para aquilo, mas vem o diabo e coloca aquilo em outro lugar e fala que é bom também. E a gente vê que é bom fora do casamento, mas ele sempre usa o que Deus cria e deturpa o que Deus cria. Deus vem e cria uma série de coisas e o diabo vem atrás, destruindo, pervertendo. E eu creio que essa expressão que hoje a gente vê, e que alguns no Brasil chamam de arte, como por exemplo o funk carioca, ou como certas músicas sertanejas, nada contra o sertanejo, mas certas letras, que estão em certas músicas de bandas de sertanejo universitário hoje em dia. Coisas que são absolutamente não bíblicas, ou absolutamente imorais, ou absolutamente pervertidas. Coisas que vocês que ouvem e cantam nunca ensinariam para os seus filhos. Mas vocês acham talvez o máximo. Eu espero que aqui ninguém goste desse tipo de porcaria. Mas a gente vê um monte de banda sertaneja universitária cantando, um monte de pagodeiro cantando, um monte de roqueiro, para o meu espanto, cantando também. Um monte de bandinha pop, de baladinha, cantando. A gente vê, ligando a televisão na segunda-feira de manhã, para os filhos assistirem desenhos, um menininho que cuida de um programa de televisão infantil, cantando coisas que eu, como adulto, sei que são imorais. Mas que o meu filho aprende a cantar vendo desenho de criança, e eu falo, meu Deus, eu falo para ele o que significa, melhor não falar, diz a minha esposa, sábia como ela é. Porque deixa, ele não sabe o que ele está cantando, ele não sabe mesmo, deixa ele cantar, na hora certa ele esquece. Vamos tentar ensinar outra coisa. Mas a gente vê que isso está na boca de músicos de criança, músicos no pagode, músicas no sertanejo, músicos no rock, músicos em toda a arte. Que há inclusive artistas na pintura, que há inclusive artistas na literatura, e que tem uma capacidade incrível de fazer uma porcaria que todo mundo gosta. Apenas pelo fato deles escreverem coisas que o nosso coração gosta de ler, gosta de ouvir, que os nossos olhos gostam de assistir, porque alimentam a nossa sede pelo pecado. E a gente vai atrás dessas desgraças. E por que a maioria das pessoas correm atrás disso? Porque elas estão indo atrás daquilo que o coração delas anseia, aquilo que o coração delas quer. E que quando elas escutam alguém cantando, alguém fazendo, na verdade é isso que elas buscam. A intenção do diabo é destruir o que Deus criou. Mas a gente tem que entender que deve haver um lugar bom para as artes na nossa vida. Quem compôs essa frase foi um cara chamado Renato Russo. A mãe dele é de uma igreja presbiteriana, há muitas décadas, lá na cidade de Brasília. Ele teve uma criação presbiteriana. E, como Whitney Houston, ele foi para a vida. Porque talvez não o ensinaram na infância de que ele poderia ir com os dons e talentos dele para fazer diferença lá. Eu não quero julgar, quem sou eu para julgar os outros? Mas o fato é que a Bíblia me ensina e te ensina para que nós ensinemos aqueles que vivem conosco daqui para frente, de que não pode haver uma separação entre o aqui e o lá, mas uma compreensão de que eu devo fazer diferença lá, brilhar lá. Será que a gente vê isso na Bíblia? Essa é a última parte do meu estudo. Sim, a gente vê o apóstolo Paulo citando o Renato Russo da Grécia, o Oswaldo Montenegro da Síria, citando o Caetano Veloso da África do Norte. Pessoas que naquele tempo do apóstolo Paulo e séculos antes dele eram artistas pagãos, eram poetas pagãos e eram, em alguns casos, profetas pagãos, escrevendo músicas para os seus deuses. E a gente vai ver Paulo conhecendo essas coisas e usando essas frases desses deuses pagãos para falar de Jesus para os outros. Você sabia disso? Eu quero ver isso agora na conclusão desse estudo. A relação entre o apóstolo Paulo e os poemas pagãos. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre Paulo falando aos Coríntios. Se você puder, abra comigo lá em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32 e 33. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 32 e 33, nós lemos assim:
Se, como lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está escrevendo isso para os coríntios, para os habitantes da cidade de Corinto, ali no sul da Grécia Antiga. Pessoas que conheciam frases que eram comuns aos epicureus naqueles dias. E essa frase do final do versículo 32, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, era comum entre os epicureus. Pessoas que eram dadas à comida e a viverem o prazer da carne. Eram diferentes de um outro grupo parecido com eles, que eram os hedonistas daquela época. Os epicureus, eles também queriam sentir prazer, e a vida só tinha sentido se a gente vivesse-a com prazer. Sem prazer não há vida. Paulo cita uma frase e uma ideologia dos pagãos, mas ele traz isso para a vida cristã. Nesse ponto aqui. E aí no verso 33 ele cita uma frase de um cara chamado Menander, num poema chamado Thaís. E a frase é o verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Se Paulo perguntasse isso há 2000 anos atrás, lá na cidade de Corinto, quem é que disse isso? As más conversações corrompem os bons costumes. Ninguém diria foi Deus na Bíblia. Eles diriam foi o pagão Menander, no seu poema chamado Thaís. E Paulo diz, pois bem, eu quero dizer isso para vocês também. Ele usa uma frase pagã, sinal que ele conhecia as frases pagãs. Sinal que ele conhecia, e ele tinha um intercurso no meio de poemas e de artistas e de literatura. De fato, o apóstolo Paulo era um grande conhecedor da arte grega. Esse cara chamado Menander, meus irmãos, ele era um profeta grego da região de Corinto. Ele era um homem usado não por Deus, mas ele era um cara distante de Deus, que ensinava coisas terríveis. E quando ele escreve esse texto aqui, impressionantemente ele está falando sobre a prostituição, e ele está falando sobre algumas prostitutas que acabam corrompendo certos viajantes que estão passando pela cidade de Corinto, e acabam roubando, e acabam, enfim, influenciando e fazendo coisas ruins para eles. E aí Paulo escreve para Tito, e eu quero que você abra comigo, por favor, se você puder, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 12, nós lemos assim, Tito 1:12. Assim diz a palavra de Deus, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo conhecia, sabe quem? Está uma foto dele ali, é um cara chamado Epimênides. Essa é um busto do Epimênides. Ele era um profeta, poeta, pagão. E Paulo conhecia, porque Paulo lia poetas pagãos. Mas ele se influenciava por essas poesias pagãs? Ele amava essas poesias pagãs? Essas poesias pagãs mudavam a sua vida? Não, ele aprendia que, tendo contato com essas coisas, ele poderia conhecer aquilo que é bom e aproveitar. E aquilo que era ruim, ele jogava fora. E em algumas ocasiões, sendo alguém que estava vivendo no mesmo meio que as pessoas viviam, ser luz ali. E não ser alguém influenciado por quem estava ali. Outra frase. Agora, a última. Paulo, ele disse, nesse lugar que vocês estão vendo aqui, espero que estejam vendo, na semana que vem a gente vai ter as TVs instaladas ao longo do salão, se der tudo certo, e aí vocês vão poder ver melhor de onde vocês estão. Esse lugar aqui é o lugar conhecido como Areópago, lá na cidade de Atenas. Lembra que Paulo ele esteve em Atenas? E eu quero mostrar para vocês um verso, peço que vocês abram comigo em Atos, capítulo 17, por favor. Nós iremos ler o versículo 28. Atos 17, 28. Eu tenho mostrado algumas pinturas nesses slides que são de um artista europeu chamado Rembrandt. E aqui, por exemplo, ele pinta o retorno do filho pródigo. Eu mostrei já ele pintando o apóstolo Paulo na prisão, num dos primeiros slides. E esse é um grande artista que, influenciado por pastores de Deus na Europa, de alguns séculos atrás, começou a entender que ele poderia pintar e entrar nos circuitos de pintura, de arte do mundo, né? Como a gente chama hoje, para ali fazer diferença. E hoje,
a escola de Rembrandt é uma das principais escolas de pintura no mundo todo. E ele foi para lá como um crente em Jesus Cristo para fazer diferença, como influência, pela influência do pastor dele. Porque ele entendeu que ele não precisava só ficar fazendo dentro da igreja para os crentes ver, pintando a casa do pastor, consertando o cano da igreja. Ele entendeu que ele poderia fazer diferença lá, como ele fez e ainda hoje faz. Esse é um dos quadros de Rembrandt. Mas o que está lá em Atos 17, 28? Lá está o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sabe quem é que disse isso? Alguns dizem que foi Arato, não é? Mas é uma má compreensão. Na verdade, quem escreveu isso foi um cara chamado Cleantes, que foi um poeta ateniense, um poeta pagão, escrevendo um hino a Zeus, que era um dos principais deuses da Grécia Antiga. Zeus. Vocês estão ouvindo bem. Ele escreveu um hino para Zeus. Esse cara chamado Cleantes, ele foi o cabeça da escola dos estoicos, que inclusive tinha os estoicos. Paulo está falando aqui, lá naquele lugar, o Areópago, para um grupo de estoicos, que era um grupo de filósofos gregos. Paulo estava evangelizando eles, porque Paulo entendeu que deveria ir lá. E conhecendo aquilo que os estoicos conheciam, Paulo conhecia um poema que um dos principais, um dos cabeças do estoicismo antigo, esse cara chamado Cleantes, havia escrito como um hino de adoração a um deus pagão, o tal dos Zeus. 2 séculos antes de Jesus nascer, ele escreveu esse hino a Zeus. E Paulo cita um poema a um deus pagão, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Há alguma mentira nisso? Não, isso é uma verdade, que foi colocada na boca de um pagão, mas ela não deixa de ser verdade pelo fato de um pagão ter dito, pelo fato de um pagão ter escrito, pelo fato de alguém que não ama, não honra, não glorifica a Deus ter cantado. O fato desse ímpio ter cantado não elimina o fato de ser uma verdade. E aqui Paulo demonstra então tudo isso. Agora, por que Paulo usa um poema pagão para falar de Jesus lá em Atenas? Porque esse poema continha verdades, independentemente da boca de quem ela tenha saído, essas verdades tenham saído. E aqui a gente percebe então que no apóstolo Paulo há uma compreensão de uma graça comum que Deus dá e permite que pessoas que não são dele cheguem à capacidade de escreverem coisas que são verdadeiras, de fazerem coisas belas, de cantarem de uma maneira bela, de se expressarem artisticamente de uma maneira bonita. Então, nessa parte do sermão, eu quero concluir dizendo para vocês exatamente isso, meus irmãos. Há um lugar nas artes lá fora, dentro da qual nós precisamos nos inserir. Eu não estou aqui, por favor, falando para ninguém ir para a balada, porque eu sou contra isso. Eu não estou falando para ninguém ir aqui no show do Teló. Eu não estou aqui falando para ninguém ir na isso ou no aquilo. Não é isso que eu estou fazendo. Cada um tem a sua vida, tem a sua consciência e sabe aquilo que faz com responsabilidade. Mas o que eu estou querendo hoje à noite aqui é tirar de fato esse paradigma, é quebrar essa barreira que a gente tem na nossa mente, como se fosse pecado a gente ouvir uma coisa só porque aquela coisa não é de Deus. A gente ouve, o restitui, quero de volta que é meu, a gente ouve, agarra o anjo, segura o anjo, não deixa o anjo fugir, mas a gente fala que não pode ouvir uma música como essa, ou como aquela outra, de uma outra banda pagã, aliás, a mesma, não é? Que diz coisas sobre Deus, que diz coisas sobre amor, que diz coisas sobre a família, artistas da música popular brasileira, que cantam sobre o perdão, sobre a amizade, sobre o bom trato, sobre o cuidado da natureza. Agora, é óbvio que eu abomino e não tenho nenhum pingo de prazer em escutar certas coisas que eu sei que ferem os ouvidos do meu Deus, e que não tem nelas expressão artística nenhuma, mas que são de fato uma coisa que o diabo está tentando destruir daquilo que Deus um dia criou. Se existem músicas que são uma porcaria, com letras piores ainda, é porque a gente sabe que também. Esse é o meu sonho para essa igreja, para os jovens dessa igreja, para que eles não tenham vontade de conhecer as coisas lá fora, porque a gente fica impedindo,
mas que a gente mostre para eles que talvez a gente possa ir todo mundo lá. Talvez numa apresentação artística de uma orquestra que vem, numa peça de teatro, num festival de teatro, num festival de hip hop. Lá não para se contaminar por eles, mas para transformar a história deles, como ele fez com tantos como Mateus, como Zaqueu e como tantos outros. Ele recebia prostitutas diante dele, e ele as perdoava, ele as tocava, ele as amava com um amor que vem de Deus, mas porque ele aprendeu a diferença em você ser corrompido por aquilo que tem acontecido aí fora, da diferença que Deus espera que você vá e exerça nas vidas e nas pessoas que estão aí fora. Então essa é a nossa relação com a música lá fora, uma relação tranquila. E algo que eu acho que é mais fácil para vocês, que eu gostaria de concluir, é sobre a música aqui dentro. A gente tem ouvido, eu tenho falado aqui, tenho tentado pelo menos falar um pouquinho sobre como nos relacionarmos com a música e a arte aí fora. Mas aqui dentro, aqui dentro Deus disse isso em Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Deus ensina o povo de Deus. Quando ele não está no mundo, trabalhando, comprando, vendendo, casando, passeando, o povo se reúne, e quando se reúne, eles cantam, mas eles cantam a Bíblia, e eles cantam com amor. Efésios 5,19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Há um lugar da música aqui dentro também. Mas todas as vezes que a gente vê a música, tanto no antigo Israel, lá antes dos salmos praticamente terem sido escritos, no tabernáculo, num período de adoração, depois no templo em Israel, depois lá em Jerusalém, na igreja primitiva, sempre havia um lugar para a música na igreja. Depois na reforma protestante, quando há uma luta para voltarmos para a Bíblia e deixarmos a religião que reinava no mundo naquela época, que vendia o perdão do pecado, que vendia a salvação, que vendia um lugar no céu. E esses homens na reforma quiseram realmente reformar a igreja e trazerem ela para a Bíblia. Uma das coisas que eles disseram é, na época da Bíblia e na própria Bíblia, algo que é comum no canto da igreja é simplicidade. Simplicidade nas letras, simplicidade no cantar. De modo que você não deve esperar que aqui dentro da igreja seja um lugar para expressão artística, daquela que você talvez vai encontrar num teatro. Porque há um lugar para a música e essa expressão lá no teatro. Aqui não é lugar disso. Mas aqui é lugar onde você se reúne com outras pessoas, que talvez tenham uma capacidade artística, como os músicos de nossa igreja, muito alta, e que tenham a capacidade de entender e de interagir com a cultura e com a música. Mas talvez você tenha pessoas aqui dentro também que não tem noção, que não consegue cantar e bater palma, ou que não consegue cantar no ritmo, ou que tem vergonha de cantar uma música alto. Quando eu era pequenininho, minha mãe ela não cantava direito. Cadê minha mãe? Tadinha, eu vou entregar ela agora, está lá atrás, né? E por que você não canta amanhã? É por causa da vergonha, que eu começo a cantar, as pessoas começam a me olhar, eu acho que eu sou desafinada. Eu era molequinho na época, né? Catatal assim, falar, mãe, não sei, né? Mas às vezes a gente encontra, talvez você seja uma pessoa hoje assim. Eu tenho vergonha de cantar, por que vão falar de mim, né? Aqui não é lugar para ninguém reparar se você canta bem ou não. Aqui não é lugar para nego ficar preocupado se você toca bem, canta bem, é habilidoso ou não é. Aqui é um lugar para você se unir com irmãos e irmãs e cantarem para o seu Deus aquilo que está no seu coração. E aí, se você tem vontade de conhecer e de ver coisas artisticamente mais belas, aqui no culto não é o lugar. Talvez seja nesse salão, ou naquele lá embaixo, ou naquele ali em cima, num outro momento. Um lugar também para essas expressões artísticas, mas não no culto. Porque o culto é um lugar para a simplicidade. O culto é um lugar para a unidade. Onde as pessoas cantarão coisas não porque gostam daquilo, porque tem preferência numa música ou na outra. Mas eles cantarão músicas que sejam fáceis para que todos as cantem. Às vezes uma um pouquinho mais difícil do que a outra.
Às vezes a gente tem dificuldade com essa, facilidade com aquela, mas no objetivo principal é que sejam músicas fáceis para que as crianças, os idosos, aqueles que são músicos e aqueles que não são, possam aprender, possam cantar e possam adorar a Deus. E aqui há um incentivo para os músicos dessa igreja, a gente tem um monte, que vocês entendam que há um lugar para a música na vida de vocês, fora do culto também. E ontem, quem veio no grupo de jovens viu isso aqui, e no culto, a gente não pode se esquecer nunca que é um lugar onde a verdade seja lida, seja pregada, seja orada e seja cantada. Concluindo, e agora sim eu vou concluir mesmo, já devo ter falado em concluir umas 4 vezes, né? Mas agora é de verdade. Esse homem escreveu a seguinte frase sobre a impressão dele quando ele entrou numa igreja um tempo atrás. Eu já mencionei ela aqui aos jovens, há uns 2 anos atrás, quando eu falei sobre música para eles. E eu gostaria de citá-la mais uma vez. Esse homem foi um grande erudito inglês, um grande escritor, um doutor em literatura grega antiga, um homem extremamente culto, que num determinado momento de sua vida teve um encontro com Cristo e se converteu e começou a frequentar a igreja. E aí perceba o que ele disse quando ele começou a frequentar a igreja. Não gostei muito dos hinos deles, porque considerei poema de 5ª categoria, letra muito fraquinha, e música de 6ª categoria. Mas com o tempo, eu vi seu grande mérito. Eu fui confrontado com pessoas de visões e educações diferentes. E gradualmente meu conceito começou a se desfazer. Eu percebi que os hinos, que eram apenas músicas de 6ª categoria, estavam, no entanto, sendo cantadas com devoção e benevolência, por um santo idoso, calçado em botas simples no banco oposto. E então você compreende que não é digno de limpar aquelas botas. E isso faz você se libertar dessa sua presunção. Sabe o que C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele escreveu, e ele percebeu, e ele experimentou? De que quando ele chega na igreja, ele conhecia a arte lá fora, a cultura, a poesia, a bela música. E ele percebe que talvez aquilo não estava no culto, não que isso não estava na vida dos cristãos, mas aquilo não estava no culto. E ele critica aquilo, até que ele entende que ali não era lugar daquilo. Ali era lugar de devoção. Ali era lugar de unidade, ali era lugar de simplicidade e ali era lugar de verdade. E quando ele começa a perceber que, independentemente da voz desafinada daquele idoso, independentemente daquela música tão simples, que ele chama de 6ª categoria, com uma letra tão simples que ele não sabe nem como descrever, e ele começa a perceber que era cantada com tanto amor, daquele coração para o Deus dele, ele se considera indigno de limpar a bota simples daquele senhor que estava ali sentado do lado dele. E ele começou a perceber a presunção, a arrogância dele em se achar mais, porque talvez ele tinha uma capacidade intelectual e cultural um pouco maior, uma educação maior ou mais privilegiada do que outros, porque ele teve oportunidades que outros não tiveram. E eu quero concluir dizendo isso para vocês: quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar e não para admirar ninguém. Isso, os músicos da nossa igreja já entenderam e há muito tempo, e eu louvo a Deus pela vida de todos eles, de cada um deles, a vida do Tiago, que lidera os músicos dessa igreja, pela compreensão e submissão que eles têm àquilo que a luz da palavra de Deus tem sido trazida a cada um deles. Há muita coisa para aprender, há muita coisa para fazer, mas todos nós que estamos aí sentados cantando, precisamos entender isso. Eles aqui estão dando o máximo de si para produzir algo, não feio, mas algo bem feito, algo bonito, mas algo que não roube a nossa atenção daquilo que é cantado aqui. E é isso que está acontecendo hoje na nossa igreja, por exemplo. Não tem como a gente falar tudo aqui, mas um dos objetivos nossos é fazer com que a igreja entenda qual é o lugar da música na vida dela, tanto aqui dentro quanto lá fora. Na instrução dos jovens, dos adolescentes de uma maneira geral, e também quando nós nos reunimos para cantar.
não para admirar, não para ficar reparando, não para ficar criticando, não para ficar adorando quem está, nossa, como toca, tá, não para isso, mas para, auxiliados por esses músicos, cantarmos de um modo simples ao Deus da nossa vida. Haverá momentos, talvez, que um grupo de jovens, um grupo de adolescentes, irá tocar num festival de música lá fora, e lá eles procurarão fazer uma coisa diferente do que é feito aqui. Mas quando eles estiverem aqui, eles farão de um jeito que permita que todo mundo cante, que todo mundo adore, que talvez todo mundo decore para depois cantar lá fora. Como essa música que a gente cantou hoje à noite. Tão simples, não é? Tão rica, porque ela tem a Bíblia nela sendo cantada. E que possa ser decorada e aprendida para ser cantada depois. Esse é o lugar. De uma maneira bem prática, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você tem dificuldade e só conhece essas bandas que falam do agarrar o anjo, ou enfim, espero que você conheça a música. Aliás, eu não sei o que é pior, gente, se é agarrar o anjo ou aí se eu pego a menina. Porque as duas são erradas, biblicamente falando. As duas são deturpadas, biblicamente falando. Então, eu digo para você, não ouça nenhuma nem a outra, porque não há Bíblia em nenhuma nem a outra. Não há Deus em nenhuma e nem a outra. Assim como você bater no peito e fala, eu quero de volta o que é meu, risca isso da sua vida. Porque nisso não há beleza artística e nem Bíblia. Mas a gente está cheio de CD e DVD na nossa casa dessa gente. Mas eu quero dar aqui algumas ideias de músicos cristãos que deveriam ser conhecidos, mas infelizmente não são. O Tiago me ajudou nisso algum tempo atrás, o T3. Eu vou compartilhar só alguns aqui, não dá para compartilhar todos, o slide não coube isso. O primeiro deles veio alguns dias aqui, lembram? Grupo Logos. Deveríamos conhecer melhor essa banda, ouvir melhor, conhecer. A maioria da igreja não conhecia, para o meu espanto. Mas conhece aquela banda que a menina fica de 4 no palco, se arrastando que nem um leão, depois faz rau, 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 e levanta e fala, eu estou com a unção do leão. E aí a gente ouve o CD dessa moça e acha que aquilo é de Deus. Se vocês não sabem de quem eu estou falando, vão no YouTube depois e coloquem lá Unção do Leão. Vocês vão ver de quem eu estou falando. Mas a gente conhece essas coisas, mas a gente não conhece aquilo que deveríamos conhecer. Outra banda que deveríamos conhecer, Palavra Antiga. Outro músico, Jorge Camargo. Outro músico, João Alexandre, já esteve aqui algumas vezes. Outro músico, Estênio Márcios. Outro, Silvestre Kuhlmann. Outros, Carlinhos Veiga. E o último, Diego Venâncio, não coube, eu poderia colocar outros aqui, Gladir Cabral, e a Dani Distler, e Vila do Louvor, que compôs essa música que a gente cantou, A Minha Esperança Está em Ti, o tempo todo, e tantos e tantos e tantos outros artistas cristãos, gente séria, gente que conhece um tanto de Bíblia, gente que conhece um tanto de Bíblia, mas gente que quer se comprometer em fazer uma coisa séria com Deus e que tem procurado aprender dia a dia mais e mais da palavra. A gente deveria conhecer, meus irmãos. Vocês deveriam ter esses CDs. Se vocês quiserem ouvir músicos cristãos que são bons artistas, com boa qualidade, anote isso daqui. Ouçam, cantem, aprendam. E interajam também com aquilo que Deus tem feito aí fora. E em tudo, seja ouvindo esse pessoal aqui, de Deus, seja ouvindo aquelas pessoas que não são de Deus, em tudo, dê glória a Deus. Seja na igreja, dê glória a Deus. Lá fora, dê glória a Deus quando você ouvir uma moça cantando com uma voz belíssima, ou um músico tocando um contrabaixo, ou um violino, ou um piano de uma maneira bela. Não admire o cara, não tenha um pôster do cara, não tira foto abraçada com o cara e falando, olha como esse cara é bom. Dê glória a Deus, porque foi Deus quem deu aquela boa dádiva para aquele cara. E Deus espera receber a glória. Deus espera receber o elogio. Deus espera receber a fama. Deus espera receber o louvor. Seja naquilo que ouvimos aqui, sejam nas músicas cristãs, seja nas músicas que não são cristãs. Aprendamos a ver a glória de Deus em todas as coisas, para a glória dele e para o nosso próprio bem. Eu quero encerrar convidando vocês a ficarem em pé e nós cantarmos um hino que fala exatamente disso, que nós desejamos, queremos e precisamos dar a Deus sempre toda a glória. Vamos cantar.